falar um pouquinho do que aconteceu a semana passada, né? Que bom que a gente conseguiu fazer uma live que pegou, né, a retirada da lei Magnitsky do Trump, que retirou a lei, né, que estava penalizando o Xandão, o Alexandre de Moraes. A gente viu a reação dos bolsonaristas já, né? E tem gente aí já procurando emprego, que é o caso do Eduardo Bolsonaro, como lavador de carro, hein? Lavador de carro. A gente vai mostrar isso aqui, cara. Agora a gente tem o Alan dos Santos, totalmente surtado, Helder. Totalmente surtado, né? Ele sabe que perderam. Ele não tem mais a bala de prata do Alan, era o Eduardo Bolsonaro virar o presidente do Brasil, para ele voltar, né, para o país, com todos os louros ali da vitória e não sei o quê. Acabou. O Eduardo Bolsonaro é um pária internacional, né? O Trump, com certeza, viu? Esse cara é um merda. Esse cara é um loser, né? Eu não vou ficar do lado desse cara. E a gente tem também uma das pessoas mais influentes do MAGA falando que o Bolsonaro é muito pequeno. Claro, então a ideia dele sobre o que é o bolsonarismo aqui no Brasil, dos Estados Unidos, é uma coisa que passou, foi uma marola, tá? E que não pegou, e que o Bolsonaro não tem tamanho. Vamos primeiro ver o Alan, né? O Alan desesperado aqui com o que está acontecendo. Depois o novo emprego do Eduardo Bolsonaro e essa pessoa influente ali do MAGA conversando com a imprensa brasileira. Vamos ver aqui primeiro o Alan dos Santos, né? Que coisa. Você ri da minha situação, ri das pessoas do 8 de janeiro, porque não é com a tua vida, seu merda! Você... Eu rio mesmo. Não é com a minha vida, que eu faço o quê? Eu não cometi crime, porra. Eu me preocupo comigo e com os meus. Eu quero saber se as pessoas no meu convívio estão bem, se as pessoas de quem eu gosto estão bem. Agora, é normal. Eu acho engraçado. Sabe por quê, Beze? Porque se fosse com qualquer pessoa que é adversária dele, ele também não ia ligar. O que é natural. Você não vai ligar pelo que passa o seu adversário. É natural, velho. Tem gente que gosta, né, de se vender, não, porque eu tô aqui muito preocupado com a saúde do Bolsonaro, não é porque somos adversários. Não, isso aí, se você é político e precisa preservar uma certa imagem, tudo bem, tá? Mas quando você não é, você não precisa ficar fingindo que se importa, porque é mentira, a gente sabe que é mentira. Você fica indiferente porque não é com a tua vida, seu filho de uma p***. Todos vocês que ficam indiferentes, rindo de quem tá sofrendo no exílio, rindo de quem tá na prisão, rindo de quem tá morto. A sua risada é a risada de Lúcifer! Você ri com o demônio! Eu quero ver de novo. Isso aqui é uma esquete maravilhosa. Eu dei muita risada já no fim de semana quando eu recebi esse vídeo. E agora eu quero rir com todo mundo rindo. Por favor, deixe sua risada. Isso aqui é o humor mais fino, é Monty Python, cara. Né? Não é possível que ele falou isso a sério, não é possível. Você ri da minha situação, ri das pessoas do 8 de janeiro, porque não é com a tua vida, seu merda! Você fica indiferente porque não é com a tua vida, seu filho de uma p***! Todos vocês que ficam indiferentes, rindo de quem tá sofrendo no exílio, rindo de quem tá na prisão, rindo de quem tá morto! Olavo, sim. A sua risada é a risada de Lúcifer! Você ri com o demônio! Pensei que no começo ele ia cantar Olhos Coloridos, a Sandra de Sá. Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas não, a gente ri da tua cara mesmo. Tem mais. Tem o novo trampo aqui do Eduardo Bolsonaro, né? Perdeu tudo. Tá aqui, ó. Lavador de carro, limpador de carro, né? Trampo honesto. É a primeira vez que ele tá trabalhando depois de ser chapeiro ali do KFC, né? Há 30 anos. Aí, Helder. Eduardo Bolsonaro, aí, se algum dia estiver no Texas, você pode, ó. Pode pegar aí o Eduardo lavando o seu carro, hein? Vai deixar gorjeta? Não, né? Não vai deixar gorjeta, né? Não, e aí, você viu os comentários desse post aí, o pessoal, olha, que exemplo de humildade, não é porque ele era deputado federal que ele não vai lavar o próprio carro, porque deve ser caro, né, lavar o carro nos Estados Unidos, ele parou a caminhonete e ele mesmo tá lavando. Bem, né?
Aqui humildade. Pô, que humildade, mano. O maluco tá lavando ali uma caminhonete aqui no Brasil, deve custar 400 mil reais. Não tem nada de humildade. E é humildade você fazer um trampo de casa, lavar um carro, lavar um cachorro, lavar uma louça. É parte do dia a dia, não tem nada demais, mano. Tudo é humildade, tudo é exemplo agora. O cara tá fazendo o mínimo exemplo. E tem também o Cocô Instantâneo, o Cocô Constantino, falando que Alexandre de Moraes é um homem muito forte, tá? E é exatamente o que a direita busca, mas não encontra. E isso pegou mal aí, vamos ver. Eu coloquei pensando o seguinte, né? O Trump venceu com o slogan Make America Great Again, e não Make Brazil Free Again. Então, realmente, ele não priorizou a democracia brasileira como seu foco ali. Né? Ele, aliás, diga-se de passagem, ele fez bastante até, né? Em 4 ou 5 meses, ele meteu o Magnitsky, suspendeu o visto de ministros, o Eduardo e o Paulo fizeram o seu papel, tanto é que ficou um gosto amargo em toda a direita com a revogação, ou seja, se a revogação deixou esse gosto amargo, é porque a sanção da Magnitsky foi algo importante, foi uma conquista importante. Só que o que aconteceu depois? As elites detonaram o próprio Eduardo Bolsonaro, não ligaram a mínima para o Trump, aliás, numa manifestação, usaram a bandeira americana, o Silas Malafaia veio atacar isso, né? Eu critiquei ele por isso e fui chamado de bolsominion por causa disso. Então, a elite toda no Brasil mostrou que não ia pressionar o Senado para derrubar o Alexandre de Moraes, nem com a ajuda da Cavalaria do Norte. O Trump, depois de meses, olhou e falou assim, eu lavo minhas mãos. Eu achei que o povo estava do lado do Eduardo Bolsonaro, querendo a mesma coisa. Não está? Então, o problema é de vocês, né? Eu vou olhar para os interesses americanos. E aí entra a questão das terras raras, né? Que a China é o grande produtor e grande dona de reservas, e o Brasil vem num segundo lugar distante, mas tem bastante. Então, é importante para a defesa, é importante para a tecnologia, para baterias, e talvez é isso que tenha acontecido lá, como é o que a gente pode especular. O Lula rifou a soberania nacional e os minérios do povo brasileiro, a riqueza nacional, em troca de um juiz que ele agora vai ter na mão num ano eleitoral, que é o juiz mais poderoso do Brasil, que não é juiz coisa alguma, mas age como tal e como imperador, e isso talvez tenha garantido a sua reeleição. Né? Então, vamos começar... André, só uma pausa aí, por favor. Só um detalhe aqui, uma semiótica. Ele esqueceu de tirar o bonequinho do Trump ali atrás, ó, vestido de patinho. Ó. Esqueceu, cara. Mas é porque ele idolatra o Trump. Ainda? Com certeza. É um cara corajoso e que demonstra muita força. Ele é psicopata, ele é do mal, ele vem agindo... Vamos começar constatando aqui o óbvio. Alexandre de Moraes é um cara corajoso e que demonstra muita força. Ele é psicopata, ele é do mal, ele vem agindo para usurpar a democracia brasileira, mas esse é um cabra macho, que no Brasil está em falta, principalmente do nosso lado. Né? Então, é um cara que peitou o Elon Musk, meteu o Elon Musk num inquérito, o Elon Musk chegou a postar uma imagem de inteligência artificial com o Alexandre de Moraes atrás das grades, falando, marque minhas palavras, esse dia vai chegar. Ele foi lá e multou a Starlink, que era uma outra empresa que não era nem ligada ao X, e ficou por isso mesmo, o cara mais rico do planeta. Depois ele resolveu comprar briga com o cara mais poderoso do planeta. Eu mesmo cheguei a twittar, agora você vai ver o que é bom pra tosse. Comprou briga com o Laranjão. Se prepara, ninguém vence. Bom, meu tweet envelheceu muito mal, né? O cara venceu. Então, assim, Lacombe, a gente precisa constatar. Alexandre de Moraes está com uma força que é sem precedentes. Isso é muito perigoso para todo mundo que gosta da democracia no Brasil. E ele está grato ao Lula, que foi quem rifou a riqueza nacional e a soberania nacional, aparentemente, em troca dessa proteção, sabe-se lá de olho em que interesses, né? Ou sabe-se. Aliás, foi na mesma semana em que veio à tona o maior escândalo de corrupção envolvendo o próprio Alexandre de Moraes. 3,6 milhões de reais por mês para o escritório da família, pelo Banco Master, um banco cujo dono é um fraudador, que investe em conexões e compra todo mundo. E para quê? Para nada, para defender um caso de queixa-crime de um empresário em que perdeu em 2 instâncias, o Daniel Vorkar. É porque talvez não tenha chegado no STF ainda, que é a especialidade da esposa do Alexandre. Então, assim, um escândalo sem precedentes de corrupção que ninguém cobra. E ele também não precisa explicar em 48 horas. Porque o Brasil virou várzea. O Brasil está nas mãos de uma quadrilha, a quadrilha faz o que quer, a direita vem com essa sensação de derrota constante, estamos em autofagia, uns brigando contra os outros, tem gente infiltrada, essa gente que quer detonar a Revista Oeste, a Gazeta, o Partido Novo, que são aliados das causas, que compram briga contra o Alexandre de Moraes. Então tem gente infiltrada tentando desunir, destruir a direita, que se recusa a falar do caso dos 129 milhões ou bater no Alexandre de Moraes, mas gasta toda a energia para bater no Novo, na Oeste, na Gazeta, é coisa muito suspeita. E nós estamos vendo essa autofagia por uma direita desunida, o maior cabo eleitoral e liderança preso, doente, sendo torturado pelo regime, sem poder falar, em ostracismo, e está todo mundo batendo cabeça. A direita não tem maturidade, não tem embasamento, não tem história. Chegou para mim essa semana, lá com o meu livro, que vai ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem. Não tema a tempestade, sobre minha luta contra o câncer. Uma história de fé, resiliência e esperança. E é o meu 16º livro, eu juntei todos para uma foto. Caralho! Eu tô fazendo isso há muito tempo. Mas quanta bosta já escreveu na vida, hein? Defendendo a liberdade, o indivíduo, o império da lei, a democracia representativa, a economia de mercado. A direita tá cheia de novato, neófito, gente que chegou aí ontem, que votou no PT antes,
que de repente idolatra um candidato ou outro, mas não quer aprender, não quer ler, não entende nem o que é conservadorismo. Tá cheio de oportunista, tá cheio de gente de olho em carguinho. Então tem de tudo. Tem de tudo. O próprio Olavo de Carvalho falava, né? Tem muito imbecil dessa direita. Então, infelizmente, Lacombe, estamos em autofagia. Em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E nós estamos apanhando há muito tempo. É normal imaginar a desilusão das pessoas. Eu não quero desiludir, ajudar a levar mais desespero. Muita gente jogando a toalha. A minha live de sexta-feira aqui no site do 4x4 foi o último que sair apague a luz. É normal estar com esse clima. Mas, como diz a oração de São Francisco de Assis, né, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Porque nós não podemos desistir. Temos que ter resiliência, temos que ter alguma paciência. O Brasil é difícil, não é para amadores. É um país que cansa muito, está na mão de bandidos. Vai ser muito difícil reverter esse quadro, mas nós não temos alternativa a não ser continuar lutando. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então, entre pontos, o Paulo Figueiredo também postou uma mensagem enigmática lá no Instagram, em que aparentemente ele não vai fazer mais vídeos depois da suspensão da Magnitsky, e o Codorna de óculos reconhecendo aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui. Sabe qual que é o grande problema hoje da direita? É porque eles desejam um macho corajoso, que bata de frente, que chame a responsabilidade. E isso, quem é, na verdade, é Alexandre de Moraes, é o Lula, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um covarde, é um coitado, que fica se escondendo em condições médicas desde sempre, quando é provocado, quando está em maus lençóis. E eles todos são assim. Todos eles são covardes. Tanto que eles são tão acovardados no momento que eles já estão com esse papo derrotista. É um papo derrotista, eles tentam atrelar a retirada da Magnitsky com a perda de soberania do Brasil, que o Lula teria entregado as terras raras de mão beijada para o Donald Trump. Tá? Isso daí, eles não têm provas, é uma insinuação que eles estão fazendo desde o último fim de semana. Mas o que é engraçado também nessa insinuação é como se eles, em algum momento, se importassem com a soberania do país. O Bolsonaro que entregar grafeno, né, pro nióbio, pro exterior, eles nunca se importaram com soberania brasileira e agora eles metem essas, né? Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou $139. Na conversão para nossa moeda, dá quase R$740. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.